Eu vou ficar sem ver vocês só nesse início, que eu só vou projetar os créditos, tá bom? De novo. Marcelo, me explica aí. É que eu estou com uma... Eu boto a tela inteira. Aí tem que selecionar a tela. Depois compartilhar. Eu estou fazendo isso, mas não está aparecendo. Está aparecendo a tela de... Primeiro apresento a tela, não é isso? Escolho a tela inteira. É isso? Isso. Aquele menu tem 3 opções, tela inteira. Aí vai abrir uma caixinha e vai aparecer a sua tela. Você tem que clicar em cima dessa telinha para habilitar o botão de compartilhamento. Eu estou fazendo isso. Não sei se eu estou... Está aparecendo tudo. A tela toda. De novo. Ó, foi. Foi o quê? Tela inteira. Aí eu clico na tela. Compartilhar. Volta a tela toda. Tá, agora veio. Está aparecendo aí? Isso. Tá aparecendo que você está compartilhando, mas para mim, pelo menos, não está aparecendo a sua tela. Só está aparecendo o Vanderlei e a apresentação. Mas eu não vejo que está alguma coisa sendo apresentada. Não sei se é para mim só, se para todo mundo fica assim. Agora é só clicar no PowerPoint. Mas tinha que pelo menos aparecer a tela dele, né? Do Meet, as pessoas. Tá aparecendo tudo. Agora apareceu. Então era para mim que estava devagar, agora apareceu. É, só abrir a apresentação, Vanderlei.
Agora foi. Só travou a câmera dele, né? Ah, agora sim. Então, Agremiação Espírita Isabel, 3 de março de 2022, o egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. Emmanuel, Paris, 1861. Vanderlei. Só isso. O texto eu não vou colocar, não. Senão eu não vejo ninguém. Eu gosto de ver as pessoas, né? Então, vamos lá. O egoísmo. Nós vamos ler o texto todo e depois vamos comentar, tá bom? Agora, nós queremos sempre lembrar que essa reunião é aquela reunião que antecede a reunião mediúnica na Agremiação Espírita Isabel, quando nós estamos nas reuniões presenciais. É uma reunião que é dedicada a todos os que estão em condição de sofrimento e precisam da consolação, entendendo que a consolação que o Espiritismo traz é uma consolação que esclarece o espírito, criatura que passa por uma provação, por uma expiação, por um processo obsessivo e que a faz sofrer, que esclarece a criatura que Deus nunca nos abandona. Nem nós que estamos encarnados. Vanderlei, está picotando, tá? O que você faz? Não sei o que fazer. Vê se melhorou. Tá. Tá bom melhorou? Agora. Será que não? Se picotar, me avisa, tá, Sônia? Tá bom. Então, essa reunião, a consolação, voltamos a dizer que a consolação que o Espiritismo traz é uma consolação que nos esclarece. De um lado, dizendo que nós nunca estamos esquecidos nem abandonados por Deus. Que através dos seus mensageiros, né, que estão sob a orientação de Jesus, eles sempre nos amparam. Mas esse amparo não é um amparo que apenas retira a dor, retira a prova. Não é esse o objetivo. A prova por que passamos, ela é sempre benéfica. O que eles nos dão são os recursos para entender a dor, entender o sofrimento, talvez não explicando em detalhes o porquê que nós estamos passando por aquilo. Às vezes até diz. Mas nos faz refletir. E nós passamos a entender que nunca existe injustiça nos nossos sofrimentos. E que toda experiência por que nós passamos, ela visa ao nosso crescimento. Então, os bons espíritos que nos atendem, eles sempre nos fortalecem, dando um sentido para as nossas experiências difíceis. E entendemos com o Espiritismo
que todo sofrimento nosso, nós que não somos espíritos sublimados, mas somos espíritos da condição comum da humanidade terrena, de um mundo de expiações e provas, todas as nossas experiências difíceis decorrem das nossas próprias imperfeições, como nós estamos vendo no estudo do livro O Céu e o Inferno. Então, essas orientações são importantes para nós, mas elas nos são trazidas não para que nós fiquemos paralisados, parados, né? Mas que tenhamos atitudes de renovação. Tanto nós, que estamos encarnados, quanto os nossos irmãos, companheiros, que são os espíritos desencarnados, que de alguma forma são atraídos para as nossas reuniões. Então, nesse momento, nós temos que ter essa visão, não de julgamento, nem de simplesmente afastamento dos espíritos, das pessoas que nos fazem sofrer, mas uma atitude de pedido de perdão para os a quem nós prejudicamos e também para aqueles que estão numa posição de fazer sofrer e reflitam, porque a experiência, a vida que vivemos tanto no corpo quanto na vida espiritual é uma oportunidade muito importante para que nós trabalhemos na direção de construir dentro de nós aquele reino dos céus, reino de Deus, a que Jesus se referiu. Então, todos os nossos estudos, eles não representam acusações para quem quer que seja, representam esclarecimentos. E como estamos todos na condição de necessitados, nós, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados, vamos procurar ter uma atitude de elevação dos nossos sentimentos a Deus, pedir ao Cristo, esse Filho de Deus que nos dirige o planeta, que nos ajude a compreender, mas que de nossa parte haja um esforço de compreensão, de entendimento, e nós estamos vendo nos dias atuais duas nações em conflito, uma agredindo, outra sendo agredida, cada uma trazendo as suas razões, né? Mas o que agride tem menos razões, mas todos têm umas explicações para o que fazem. E nós vemos que esses conflitos só vão terminar quando nós nos entendermos, quando nós compreendermos a necessidade de nós nos amarmos mutuamente, nos valorizarmos. Então isso também ocorre em termos individuais e se amplia e chega até as nações. Então é importante a gente buscar em Deus as forças, a orientação, a segurança para estabelecermos a paz, não apenas do lado de fora, mas dentro de nossas almas. Então vamos ler o texto do Emmanuel, o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem,
porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o espilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. É uma mensagem linda, né? Não só linda, mas profunda. Uma mensagem que nos desvenda as causas, a razão de ser de tanta dor, de tanto sofrimento na nossa terra. Então vamos devagarinho ir comentando essa mensagem tão lúcida, tão necessária em todos os tempos, principalmente nos dias de hoje, em que nós estamos passando por essa transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, a hora da transição não é uma hora para os seguidores do Cristo ficarem simplesmente observando, assistindo. É uma hora que devemos estar profundamente engajados, não nas lutas do mundo, não é essa a ideia, mas nas lutas que o Cristo nos orientou, lutas dentro de nós e em torno de nós, junto àqueles a quem nós temos, àqueles que nós temos responsabilidade de orientar. Ele diz aqui: o egoísmo, chaga da humanidade, que tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Vamos ver essa questão aqui. Então, a gente observa aqui que o egoísmo... Onde está o egoísmo? O egoísmo está no coração dos homens, da humanidade. E ele diz que é uma chaga. Ora, uma chaga é alguma coisa que dói. Se ter uma chaga no corpo físico, nós sabemos como dói.
Agora, nós às vezes não queremos, não nos dispomos a curar essa chaga, que é o egoísmo, porque nós não vemos essa chaga, não enxergamos. E nem sempre sentimos o estrago que ela faz em nossas almas. Só enxergamos quando essa chaga torna evidente a dor física ou moral que ela produz em nós na relação que temos com o próximo. Então, hoje, nós reconhecemos quando sofremos, com o esclarecimento que o Espiritismo traz, nós reconhecemos que esses sofrimentos, como já dissemos, não somos espíritos que não precisam mais reencarnar na Terra, não somos. Somos espíritos que carregamos dívidas de muitas encarnações, que necessitamos estar submetidos a provas importantes, difíceis, né? Para que possamos adquirir as qualidades boas que a nossa alma, cada um de nós, possui em condições latentes dentro de nós. Então, nós temos a percepção de que todas essas condições, as dívidas pregressas e as provações necessárias, indicam que nós ainda trazemos muitas imperfeições. Mas, graças a Deus, graças às revelações que o Filho de Deus, Jesus, trouxe para a humanidade, nós começamos a encontrar um caminho. Um caminho está apontado. Quando Jesus esteve conosco, ele nos mostrou o caminho. Muitos seguiram, outros não. Mas agora, também graças ao Cristo que nos enviou o Consolador, que não passa sobre as nossas feridas apenas um bálsamo, mas nos adverte da necessidade de mudança íntima, de transformação, de luta para vencer, para curar essa chaga que está em nós, né? Nós temos as explicações racionais para nós. E nós temos, estão em nossas mãos as condições necessárias para que nós saiamos vencedores disso e construamos a nossa felicidade. Quer estejamos no corpo físico, numa hora importantíssima para nós, a vida física não é uma vida para ser vivida tranquilamente, é uma vida para ser vivida num esforço muito grande, muito importante, para domar as nossas más inclinações, que as temos. Então, o Kardec ele nos adverte isso, que o verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende com vontade firme para vencer as suas más tendências. Ou seja, nós não estão pedindo a nós que nessa existência nós alcancemos a perfeição, mas que lutemos para o aperfeiçoamento da nossa alma. Então, nós temos essa visão importante. Todo mundo, quando surge uma guerra, consegue identificar o sofrimento que ela traz. Não há quem não pense nisso. Todos. Todos nós
quando sofremos, nós sentimos a dor que nos alcança. Mas como dissemos, e como diz aqui o Emmanuel, e o Espiritismo nos diz, a causa está nessa imperfeição terrível que existe dentro de nós, com base num pensamento equivocado. O egoísmo ele é alimentado dentro de nós porque nós queremos a felicidade, o bem-estar, o prazer só para nós. E essa visão é uma visão contrária à visão de Deus. O que Deus propõe para a humanidade não é a felicidade de um ou de outro, é a felicidade de todos. E por isso, ele estabeleceu como lei a lei de amor. O egoísmo é uma distorção profunda em que a pessoa pensa que está amando a si mesmo. Até nos dias atuais, usando o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, há pessoas esclarecidas, inteligentes, muitas vezes cristãs, que dizem que o próprio mandamento diz que nós temos que amar a nós mesmos, para em seguida amar o semelhante, amar a mim mesmo. Quando a gente analisa o que essas pessoas, nossos irmãos equivocados, dizem, significa cultivar o egoísmo dentro de nós. E não é isso. É isso, nós sempre trabalhamos nessa direção. Mas Jesus ele nos chamou para quê? Para amar o nosso semelhante. Se eu não amo o semelhante, se eu não amo a Deus, se eu não amo o meu próximo, se eu não faço isso, eu não posso dizer que eu estou me amando, porque eu não vou encontrar a felicidade sem amar a Deus e sem amar o meu próximo. Então é uma falácia, um sofismo, dizer à pessoa que primeiro ela tem que se amar. E muitas vezes a pessoa está sofrendo, está numa prova difícil e busca uma orientação e a pessoa dá essa desorientação. Não, você tem que cuidar de você. Cuida de você, não fica... carrega o mundo nos ombros, não. E a pessoa, então, começa a se afastar das renúncias que a experiência exige, se afastar da luta interna para se esforçar para amar. Então, esse egoísmo, que é uma chaga da humanidade, e é também a chaga das nossas almas. Quer dizer, a chaga da humanidade é o conjunto de chagas de cada criatura que vive no mundo. As pessoas que estão com essas chagas, elas tornam o mundo contaminam o mundo com essas chagas. Por isso que Jesus não pretende mudar o mundo, transformar a Terra num mundo de paz, de felicidade, com decretos, com mudanças exteriores, mudar sistemas, mudar isso, mudar aquilo. Não. Jesus sabe que a mudança que precisa ser realizada na Terra é uma mudança na humanidade, mudança no ser humano, porque é o ser humano que gera todos os sofrimentos quando ele se distancia de Deus, quando ele se distancia da lei de amor. Então ele diz que o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra a cujo progresso moral obsta. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a humanidade terrena já amadureceu, já existe. Vamos voltar lá. Por que Jesus não veio antes da época em que ele veio? Por que não veio?
porque não haveria ninguém para ouvir a sua mensagem. E no seu tempo, ele dizia o quê? Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E os que tinham ouvidos de ouvir eram poucos. Ele começou com 12 discípulos, 12 apóstolos, e outros discípulos, que não faziam parte dos 12, mas que sentiram com a presença de Jesus o caminho de felicidade que eles almejavam. Sentiam em Jesus aquela sublimidade, aquela felicidade que ele trazia. No entanto, ele dizia que era preciso, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, ele veio trazer, ele disse, por que ele disse isso? Se seguir Jesus é seguir o amor, por que ele disse que era preciso essa luta toda? Porque seguir Jesus significa negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é a pessoa se anular, é a pessoa realmente existir, confirmar que ela está sobrevivendo. Mas quem vai negar o quê? Vamos negar o homem velho, o homem egoísta, o ser egoísta, que comanda a nossa vida e que nos faz sofrer. É isso. Negar o egoísmo dentro de nós, negar-se a si mesmo, negar-se ao eu enfermo, ao eu egoísmo, né? A essa luta infeliz que nunca vai nos dar paz, nunca nos vai tornar felizes. E por exemplo, para nós perdoarmos o nosso próximo, nós precisamos realizar uma luta interna muito grande. Para amar o nosso próximo, nós temos que sair da nossa acomodação, do egoísmo familiar, e que nós nos dedicamos apenas àqueles que fazem parte do nosso círculo, do egoísmo de classe social, do egoísmo da nossa pátria, apenas pensar no nosso país. Não. O nosso país é o mundo. Nossa pátria são todos os nossos irmãos, é a humanidade inteira. Então, nós temos que ter essa visão mais ampla. Não posso querer a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Ele diz que o egoísmo tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Jesus, na sua época, ele não chegou a falar isso, embora ele tenha dado as instruções para que as pessoas que tinham ouvido de ouvir fizessem esse esforço. Mas agora, nós vemos, pelo que os Espíritos nos revelam, chegou um momento assim, em que não é um momento mágico, mas é um momento em que nós verificamos, que eles dizem, né, que existe na Terra uma massa crítica, ou seja, um grupo de espíritos considerável que já amadureceu e que pode ainda estar vacilante, mas que já tem condições de vivenciar a mensagem do Cristo e que anseia por isso, anseia pela paz, anseia pela renovação e que, portanto, a Terra está no ponto em que precisa se transformar num mundo de regeneração. Ou seja, na época de Jesus, Jesus não disse que estava na hora de mudar, de fazer essa transição para um mundo feliz, mais feliz, né, do nosso. Ele disse que os tempos eram chegados para a implantação, para criar as bases da implantação do reino de Deus na Terra. Isso que ele disse. E ele disse
Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então ele diz, ele coloca isso, que num futuro não muito distante, porque agora, à medida que a gente vai lendo, vai vendo o tempo passar, 2000 anos não representam quase nada. Um século, André Luiz lá diz, é um dia. É uma mudança muito grande, muito rápida. Então, esse tempo a que Jesus se refere, os mansos herdarão a terra, isso significa que a terra, as criaturas, estão em condições de transformar-se. E a gente observa isso, que nós todos que estamos aqui e buscamos os conhecimentos espíritas, não só nós espíritas, há pessoas de outras religiões, embora existam desvios de criaturas em toda parte, nós vemos que existem criaturas que estão ansiosas para praticar o bem, para um mundo diferente. Então, a gente observa que há uma visão, um anseio, uma vontade de vivenciar essas condições renovadas que o mundo tem. Mas ele diz que o que impede o mundo, que obsta o progresso moral do mundo, porque o progresso intelectual nós já desenvolvemos bem. E hoje, em termos religiosos, nós temos como usar a inteligência para compreender a necessidade da nossa mudança moral. Então, esse egoísmo tem que desaparecer. Se o egoísmo não desaparece, nós não nos transformamos em mundo de regeneração. O mundo de regeneração é o mundo onde os espíritos que ali vivem, encarnados e desencarnados, estão decididos, estão determinados a vencer esse egoísmo que existe dentro deles e a colaborar para que o egoísmo não prevaleça na nossa sociedade, no mundo, na humanidade. Então ele tem que sair, o egoísmo tem que acabar. Aí ele diz aqui, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Olha que tarefa importante. Por que ao Espiritismo cabe isso? Veja, não vamos colocar essa questão no sentido de que o Espiritismo é melhor do que as outras crenças. Não é isso. O que diz é o seguinte, é que o Espiritismo tem todos os recursos de conhecimento, de entendimento, de lógica, que pode sustentar a criatura na sua renovação. Não se trata de mudar os sistemas políticos do mundo, os sistemas econômicos do mundo, mas mudar a postura de cada criatura, compreendendo o porquê que é preciso mudar. Então, hoje, todos nós ouvimos à torta e à direito a ideia da reencarnação na boca de todo mundo, nos filmes. Elas aparecem, a gente sabe que não existe assim um aprofundamento nisso. Mas as pessoas já falam, não, na próxima encarnação. Então, essas ideias já fazem parte, elas são muito importantes. Mas o Espiritismo vai explicar para a humanidade, está explicando, que a lei de Deus ela tem uma característica de progresso e que nós precisamos progredir moralmente. E o que fazemos aqui, que equivocadamente, errado, nós teremos que reencarnar para reparar esses erros. Ora, a pessoa inteligente, por que ela vai deixar para reparar no futuro, em outra encarnação,
sempre difícil de se realizar, não é uma coisa simples a pessoa voltar ao corpo físico. Então, ela traz uma visão importante de que nós precisamos aprender a aproveitar a oportunidade que estamos recebendo aqui na Terra, cada dia, lutando para se renovar. Por que deixar para depois? Por que alimentar mágoas? Por que alimentar desavenças? Por que isso? Não faz sentido. Por que alimentar ódios? Por que alimentar desentendimentos? Por que não é interessante nem para a pessoa que sente isso, nem para os outros. Ninguém é beneficiado com isso. Então, o Espiritismo esclarece. E é esse esclarecimento que vai mudar a Terra dentro da visão que Jesus trouxe. Jesus trouxe uma visão de mudança da Terra. Mas os judeus, na época, esperavam a mudança simplesmente deixar de serem submetidos aos romanos, libertários. Jesus não pretendia esse tipo de libertação, que é uma libertação falsa. Jesus trabalhava para uma libertação do homem de si mesmo, porque nós, até hoje, nós estamos presos dentro de nós mesmos. Estamos submetidos a uma criatura que somos nós, mas uma criatura que alimentou esse egoísmo e essas visões equivocadas. E é esse egoísmo que aprisiona o homem novo, o homem bom que existe em cada criatura. Todos nós somos essencialmente bons, no sentido de que somos potencialmente bons. Nós não somos melhores porque não queremos. Então, quando Jesus nos ensina e o Espiritismo nos faz refletir, ele está mostrando para nós um caminho para nós nos libertarmos, não do jugo do outro, mas do jugo de nós mesmos, desse eu egoísta, desse homem velho. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Olha o que ele diz aqui. Ele mostrou qual é o alvo. Às vezes, e ele diz aqui, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, porque todos nós somos crentes. Se perguntarmos a uma grande parcela da humanidade se ela crê em Deus, ela diz que crê. Mas essa crença, muitas vezes, é uma crença muito frágil. Muito frágil. Basta um sofrimento e o não atendimento aos desejos da criatura para essa crença cair por terra. As pessoas sempre perguntam, por que Deus fez isso comigo? É como nós perguntarmos, vamos nos submeter a uma cirurgia para curar uma doença no nosso corpo? E nós perguntarmos durante a cirurgia e depois da cirurgia, no processo de recuperação em que existe dor, existe sofrimento, a pessoa, por que razão o cirurgião fez isso comigo? Então, muitas vezes, as nossas imperfeições precisam de cirurgias na alma. Cirurgias na alma significam passar por experiências difíceis, ásperas, para nós recuperarmos ou conquistarmos as defesas próprias para vencer a nossa própria doença. Ele diz, os verdadeiros crentes. Não existem crentes
e verdadeiros crentes. E o Kardec usa isso para nós espíritas. Ele fala de vários tipos de espíritas, mas diz que o verdadeiro espírita é qual? É aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más tendências. É isso. É isso aqui. O verdadeiro crente é aquele que faz esforços para vencer o egoísmo que tem dentro de si. Que o egoísmo é que gera as más tendências. É ele, esse egoísmo. Então, nós precisamos fazer um trabalho profundo nessa área. E nós podemos desenvolver isso com coisas pequenas, né? Não fazendo exigências dos outros, não cobrando dos outros, mas vendo o que eu posso fazer, o que eu posso exigir de mim. Não de uma forma doentia, mas de uma forma saudável, de esforço de renovação. A gente não faz isso. As pessoas que buscam um personal trainer, que vão para uma academia, elas sofrem ali. Por que fazem isso? Fazem isso porque sabem que depois vão se sentir melhor. Se elas exagerarem naquilo, obcecadamente naquilo, vai ser prejudicial. Mas se elas fizerem dentro dos seus limites, indo e vencendo passo a passo, devagarinho, os seus limites, elas vão se sentir melhor. Eles até dizem, né? Uma frase em inglês que eles falam é no pain, no gain, né? Então, ou seja, sem dor não tem ganho. Olha, os homens que cuidam do corpo falam isso. Para a pessoa conquistar, vencer e gradativamente, equilibradamente, vencendo as suas limitações físicas. No campo da alma, não tem como nós avançarmos, vencermos as nossas tendências, se não houver um sofrimento. Não é que o sofrimento nos faça vencer, não. A luta para vencer, ela envolve naturalmente um sofrimento. Ora, se eu sou uma pessoa egoísta, eu estou com um pedaço de... Quer dizer, nós estamos numa mesa, tem uma sobremesa, tem um pedaço grande e um pedaço pequeno. O egoísmo dentro de mim fala assim, pega logo o pedaço grande, né? Pega logo. Mas a pessoa que está lutando contra o egoísmo faz o quê? Pega o pedaço pequeno. E isso se apresenta na criança desde cedo. É aquela história que é muito interessante, né, que eu acho muito, muito exemplar, da mãe que sempre cortava a sobremesa e distribuía para os filhos. E tinha um que sempre reclamava que o dele era menor. Não, você dá sempre o menor para mim. Aí ele sempre reclamava da distribuição da mãe, que procurava fazer equitativamente. Até que um dia ela chegou para ele e falou assim, tá bom, hoje você que vai cortar a sobremesa, dividir. Aí ele foi e dividiu e deixou um pedaço bem grande, né? Logicamente, para ele. Aí quando ele foi pegar, eu falei, não, eu disse para você cortar. Quem vai distribuir sou eu. Aí deu para ele o menor pedaço. Né? É assim que a vida, às vezes, nos ensina, né? A gente quer sempre o melhor pedaço para nós, o maior pedaço, e nem sempre o maior é o melhor. Mas aí chega uma hora que a gente parte e Deus fala, tudo bem, é isso que você quer? Tudo bem. Você quer partir desse jeito? É assim que você quer a vida? Você quer ser uma pessoa rica, humilhar os outros? Você quer ter todas as possibilidades? Tudo bem. Vai repartindo assim. Na próxima encarnação, você recebe, ou até na mesma, você recebe um pedaço menor que você não queria para os outros. Né? Então, há essa luta. Então, o verdadeiro crente
é esse que faz essa luta importante, né? Importante. E diz que o alvo é esse, é o egoísmo. Então, a gente tem, quando a gente fala assim, eu quero me autoconhecer, vou procurar os momentos em que eu fui egoísta. Os momentos em que eu, melhor dizendo, os momentos que eu perdi uma oportunidade de desenvolver uma qualidade boa. Qualidade boa. Ele diz que precisa apontar as suas armas. Quais são as armas que a gente tem para vencer o egoísmo? Nós temos uma que é uma investigação. Eu tenho que reconhecer que ele está ali. E depois eu tenho que fazer o quê? Usar a vontade. A vontade é uma arma poderosíssima para fazer esse combate, né? Olha só. Devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então, para mudar, a gente tem que ter força, mas não é força física, é uma força moral, uma determinação, uma perseverança, e tem que ter coragem. Coragem. A gente sempre acha que coragem é aquele que vai e bate no outro. Essa coragem só aparece nas pessoas que estão doentes da alma, ou nas pessoas que veem que são mais poderosas do que o outro e que podem vencer o outro. Mas, na verdade, o nosso homem bom, o homem novo que existe dentro de nós, o espírito novo, o ser novo, ele tem mais forças e mais coragem do que o homem velho. Então ele tem que entrar em ação, tem que começar a se movimentar e a dar sinais de que existe e de que vai dominar, vai desfazer esse homem velho. À medida que ele se fortalece, o homem velho se enfraquece. A gente chama isso de jogo de soma zero. O que é isso? É um jogo que quando eu ganho, assim, tem 100%, eu tenho só 10%. O homem novo tem 10%. O homem velho tem 90%, ou seja, ele domina a gente. Então, o homem novo, o que faz? Ele aumenta a coragem, aumenta as suas forças, aumenta a sua vontade, cada dia. E aí ele conquista 20%. Porque ele ganha, ele passa a ter 20%, o outro que tinha 90% passa a ter 80%. Isso vai crescendo, chega uma hora que o homem novo tem 50%, conquistou esse terreno dentro de si. O homem velho vai ficando fraco, tem 50% também. Ele prossegue na luta, ele ganha 60%, 70%, 80%. O homem velho tem 20%. Não manda mais há muito tempo. Então nós temos que estabelecer, ganhar esse jogo, essa luta, essa guerra íntima, esse esforço íntimo. Ele diz, digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Olha só. Quem diz isso é um espírito elevado, um espírito que venceu essa luta. E diz que a experiência que ele traz é essa. É preciso, a pessoa precisa de mais coragem para vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo é o quê? Vencer esse homem velho dentro da gente. Tem que ter coragem, não pode ter medo. Tem que enfrentar. É muito fácil a gente enfrentar o pai, a mãe, enfrentar o chefe, enfrentar os homens, enfrentar isso, enfrentar aquilo. Não. Isso é fácil. O difícil é enfrentar a nós mesmos.
Mas nós temos condição para isso. Porque quem criou o homem velho não foi Deus, fomos nós. Então a gente vai chegar para ele, olha, o seu tempo acabou. Agora, quem vai mandar é o homem novo, que eu estou educando, ele está crescendo. Ele dentro de mim é uma criança, mas vai virar um jovem, vai virar um adulto, vai chegar à maturidade e é ele que vai mandar na minha vida, entendeu? Mandar o recado para o homem velho. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo inteiro, do mundo terreno. Então, veja só. A gente diz, né? Vamos ver. Ele chama esse egoísmo de um monstro devorador de todas as inteligências. Por quê? Porque a pessoa que age obedecendo ao egoísmo, estimulando o egoísmo, ela não pensa racionalmente. Ela pensa como se as conquistas do egoísmo aqui na Terra ou na vida espiritual representam a conquista da felicidade. Mas não é isso. Isso não é racional. A pessoa que pensa isso está fazendo pouco caso da própria inteligência. Nós aqui na vida física, quando agimos assim, temos a impressão que isso a gente faz para viver melhor. Não é verdade. Não é verdade. E no mundo espiritual, quem procura servir ao egoísmo está profundamente enganado. E eles podem observar isso analisando a vida que têm. São felizes? Não, eu vou ser feliz quando eu conseguir me vingar. Não é verdade. Não é verdade. Nós estamos vendo, e aqui na Terra, nós vamos ser felizes lutando. A gente diz, eu estou lutando pelos meus direitos, tem que impor a minha... Levanto uma bandeira e saio lutando, brigando no mundo para que eu tenha... Às vezes as intenções são boas, mas não é esse o caminho para a felicidade. Se eu não dominar a mim mesmo, se eu não vencer essa postura, eu não vou ser feliz. Então ele consome as inteligências. E todas as nossas lutas, elas estão fortalecidas e fortalecem o orgulho. Né? Qualquer luta que eu empreenda, luta desse tipo de conquistar as coisas externas, isso aí fortalece o orgulho e é oriundo também do orgulho. E essa postura é uma postura que causa todas as misérias do mundo terreno. As misérias do mundo terreno, nós já vimos, nós temos mais de séculos e séculos, milênios e milênios. Já demos o poder para os mais velhos. Era a aristocracia da... Hein? A aristocracia dos anciãos. Os mais velhos é que orientavam os povos primitivos. Depois, por causa das guerras, nós passamos para a aristocracia do mais forte. Aquele que brigava melhor, aquele que entrava na guerra e conseguia vencer os outros, esse passou a ser a liderança. Depois nós passamos para a aristocracia do dinheiro. Quem tinha dinheiro
comprava os fortes, contratava os mercenários, pagava. Depois veio a aristocracia do conhecimento, da inteligência. As pessoas que tinham inteligência passavam a dominar. Hoje nós dizemos, né, que a informação é importantíssima, vale muito. Quem tem informação tem dinheiro. Quem atua na bolsa para ganhar dinheiro na bolsa procura ter informações. Ela é tão importante para os órgãos que organizam as bolsas de valores. Eles consideram que a pessoa que tem informações privilegiadas, ela está cometendo crimes, ela é submetida a penas. Então, a informação é importante. Da mesma forma que a desinformação também é importante, é o uso da informação de uma forma egoísta. Então, a gente já experimentou todas as... O que os espíritos dizem que vai ser a nossa próxima... Prevalecer, né? Hã? O que é que vai prevalecer? O que vai prevalecer? A nossa próxima elite, né? Vai ser a nossa aristocracia próxima. Aristocracia intelecto-moral. A que prevalece hoje é a intelectual, a inteligência, né? A gente vê na guerra aí. Mas a do mundo de regeneração é intelecto-moral. Ou seja, que até hoje a inteligência está a serviço do egoísmo, do orgulho. No mundo de regeneração, a inteligência estará a serviço do bem. Ou seja, o desenvolvimento moral vai submeter a inteligência às leis de Deus. Porque isso é o melhor uso da inteligência, a inteligência ampla. Nós não vamos separar a inteligência da moral. A inteligência, quando a humanidade alcançar o desenvolvimento moral, é porque a inteligência avançou. Ela não apenas domina coisas, não apenas sabe coisas, ela sabe, ela conhece as leis de Deus e a felicidade que a lei de Deus pode propiciar ao homem. Então, não é que a inteligência vai ser colocada em plano inferior, ela vai avançar, vai se desenvolver, vai crescer e vai alcançar o entendimento intelectualmente da importância do desenvolvimento moral. Ela vai se moralizar, a inteligência vai se moralizar. Até que chega um momento em que nós não vamos usar isso intelectualmente, cerebralmente. Isso vai penetrar o nosso coração. É assim que nós vamos ser. Mas isso não ocorre de fora para dentro. Isso ocorre de dentro para fora. Agora, as experiências que vêm de fora para dentro são os mecanismos que Deus utiliza para despertar essa força interior que nós temos dentro de nós. Então, ao invés de lutarmos contra as adversidades externas, nós precisamos compreendê-las como exercícios sábios, oportunidades sublimes de crescimento espiritual. E fazendo isso, não vamos ter mais misérias no mundo. Nós temos um mundo que produz alimentos.
para todo mundo, mas a fome prevalece. A miséria atinge multidões. Então nós vivemos em luta, mas não a nossa luta externa, ao longo dos séculos, mudamos sistemas, passamos de reinados, de reis, mudamos por força do avanço intelectual, nós desenvolvemos indústrias, crescemos, entramos num capitalismo, combatemos um capitalismo com outros sistemas. Em todos os sistemas, todos eles, nós verificamos que a questão não é a questão externa, é a questão do homem, dentro do homem. A miséria moral do homem, internamente, gera a miséria da humanidade. A angústia do homem internamente gera a angústia da humanidade. Por que tanta gente se suicida? Por quê? Porque precisa despertar para a razão de ser da vida. Precisamos servir, olhar o problema dentro do nosso lar, dos nossos entes queridos, sentir o que podemos fazer por eles. Não é só alimentar, crescer, ficar bonito, ser bem-sucedido no mundo. Não. É importante que a pessoa cresça para isso. Então, diz que o egoísmo é a negação da caridade, ou seja, do amor. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do mundo. Quem é egoísta não é feliz. Pode ter a ilusão da felicidade, mas é passageira. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Por quê? Porque ele servia ao egoísmo, ao interesse pessoal equivocado, ao interesse pessoal. Queria ficar bem com os poderosos de Roma e bem com os dirigentes dos judeus. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Ou seja, o cristianismo verdadeiro, ele vai cumprir a sua missão de que forma? Vai cumprir quando os cristãos verdadeiros estiverem empenhados em vencer o egoísmo dentro de si. Não é vencer o egoísmo do outro, é vencer o seu egoísmo. Nós entramos muitas vezes em lutas, em debates, para terminar com o egoísmo do outro. Mas e o nosso? Então, isso que vai fazer com que ele cumpra a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Veja, ele está dizendo que cabe a nós, os novos apóstolos da fé,
que os espíritos superiores esclarecem. É uma questão de esclarecimento. O encargo e o dever, aí é a nossa ação de extirpar esse mal a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedroços que lhe embaraçam a marcha. Então, nós podemos, está em nossas mãos, vencer essa luta contra o egoísmo dentro de nós. Mas nós também temos os filhos de Deus que são encaminhados para nós, para serem nossos filhos. Para quê? Para que nós os ajudemos a entrar nessa luta para vencer o egoísmo feroz dentro deles, para que eles sejam felizes. Todos nós queremos a felicidade dos nossos filhos. Mas não existe felicidade deixando que essa erva daninha predomine, prevaleça, cresça dentro dos nossos filhos. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo, olha só, sinais dos tempos, já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente expilais dos vossos corações. Então, olha só que bonito isso. Ó. Expulsai da terra o egoísmo. Vamos lutar para expulsar da terra o egoísmo. Para quê? Para que ela possa subir na escala dos mundos, ou seja, para ela ser um mundo feliz. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, quer dizer, está na hora. A hora é agora. Não é quando Deus quiser, Deus quer agora. Já é hora. E como é que a gente faz isso? Para expulsar o egoísmo da terra, olha o que ele diz aqui finalmente. Para o que cumpre que primeiramente expilar dos vossos corações. Então, nós não vamos conseguir expulsar o egoísmo da terra se não expulsarmos o egoísmo de dentro de nós. Primeiro isso. Ou seja, a transformação da terra começa dentro de nós. Isso aí é importante, porque as pessoas que dizem para eu amar a Deus e amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo primeiro, estão equivocadas. Elas estão tratando de outra questão. Deviam aplicar esse raciocínio com relação ao egoísmo. Para eu acabar com o egoísmo da terra, que prevalece na terra, eu tenho que acabar primeiro com o meu egoísmo. Então, é fundamental essa mensagem, principalmente nos dias de hoje em que estamos vivendo cenas de egoísmo em todas as partes do mundo. Não estou falando apenas da Rússia, não. Estou falando de todos. De tudo que é parte. Tive cenas importantes de solidariedade, mas se aprofundarmos o conhecimento, nós vamos ver que o egoísmo está presente em muitas partes do mundo. Então é a nossa mensagem de hoje, para a nossa reflexão importante.